Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 299º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Abacuque, capítulo 1, Miqueias, capítulo 5, dos versículos 2 a 15, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, dos versículos 32 a 59. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. A queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. A resposta de Deus. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Abacuque se queixa de novo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão.
Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Amém. Compreendendo o livro do profeta Abacuque, capítulo 1, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. O vocabulário de Abacuque neste capítulo indica que os tempos eram difíceis e perigosos. O escritor usa as palavras como violência, injustiça, maldade, destruição, luta e conflito. Além da expressão a justiça nunca prevalece, Abacuque orou para que Deus fizesse algo com relação ao que acontecia na terra. Violência, maldade e injustiça, mas o Senhor parecia não ouvir. Compreendendo o versículo 2, a princípio Abacuque disse que estava clamando por socorro, mas então ele usou a palavra gritar, expressão hebraica que significa bradar, chamar em alta voz, chorar com o coração perturbado. Enquanto orava com relação à maldade na terra, Abacuque ficava cada vez mais oprimido e se perguntava por que Deus parecia tão indiferente. Compreendendo o versículo 4, os problemas da nação eram provocados por líderes que não obedeciam à lei. Os ricos estavam explorando os pobres e, depois, escapando da punição ao subornar os oficiais. A lei estava sendo ignorada ou distorcida e ninguém parecia se importar. A exposição bíblica dos versículos 5 a 11, Deus não respondeu ao seu servo e assegurou-lhe que estava agindo entre as nações. Mesmo que Abacuque não pudesse ver, o Senhor deu ao profeta uma revelação e uma explicação, o que sempre precisamos em momentos de dúvida e de uma nova visão de Deus. O Senhor não nos deve explicação alguma, mas se revela graciosamente aos que o buscam, assim como revela sua obra na vida de cada um. A exposição bíblica dos versículos 6 e 7. O que Deus estava fazendo era tão maravilhoso, incrível e inédito que até seu profeta ficaria chocado. O Senhor estava planejando castigar os judeus usando para isso os babilônios ímpios. Eles eram uma nação cruel e impetuosa, conforme versículo 6, apavorante e temível, que se constituía em lei para os outros e não temia ninguém, versículo 7. Seu único objetivo era promover-se, conquistar e escravizar outros povos. Exposição bíblica dos versículos 12 e 13. O profeta concentrou-se no caráter de Deus, como Jonas fez quando discordou do que o Senhor estava fazendo, conforme Jonas 4, versículo 2. Lembre-se de que dúvida e incredulidade são coisas diferentes, como Abacuque. Quem duvida questiona a Deus e pode até discutir com ele, mas não o abandona. Em contrapartida, incredulidade e rebelião contra o Senhor é negar-se a aceitar o que ele diz e faz. A incredulidade é um ato da vontade, enquanto a dúvida nasce de uma mente perturbada e de um coração quebrantado. Compreendendo o versículo 12, Abacuque descobriu que Deus não estava indiferente aos profetas do povo de Judá. O Senhor estava planejando castigar o reino, permitindo que os babilônios invadissem a terra e levassem seu povo para o exílio. Mas essa não era a resposta que Abacuque estava esperando. Ele esperava que Deus enviasse um avivamento para o seu povo, conforme capítulo 3, versículo 2, julgasse os líderes ímpios e estabelecesse a justiça na terra. Então, a nação escaparia e o povo e as cidades seriam poupados. Para Abacuque, este não era simplesmente um problema da nação ou uma questão teológica. Era um drama pessoal que ele vivenciava enquanto gritava: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo! Eventos nacionais e internacionais estavam afetando sua caminhada pessoal com Deus e isso o deixava muito angustiado. Contudo,
Lutar contra esses desafios é a única maneira de fazermos os músculos da nossa fé crescerem. Evitar perguntas difíceis ou contentar-se com meias verdades e respostas prontas, superficiais, é permanecer imaturo. Porém, enfrentar os problemas de forma honesta e apresentá-los ao Senhor é crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Aleluia! Referência a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Compreendendo o versículo 13, Abacuque precisava se lembrar de dois fatos. Primeiro, Deus havia usado outras ferramentas para castigar seu povo: guerra, desastres naturais e pregação dos profetas. E os judeus não quiseram ouvir. Segundo, quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Sim, os babilônios eram pecadores ímpios, mas também eram pagãos, idólatras, que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. E isso não era desculpa para os seus pecados, conforme Romanos 1, versículos 18 e 19. Mas explicava sua conduta. No entanto, os judeus afirmavam conhecer o Senhor e mesmo assim estavam pecando contra a lei na qual afirmavam crer. O pecado na vida do cristão é muito pior do que a iniquidade do incrédulo. Quando desconhece intencionalmente ao Senhor, o povo de Deus peca contra uma inundação de luz e um oceano de amor. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Abacuque, capítulo 1, trago o versículo 17. Abacuque terminou sua defesa e esperou Deus falar. Como servo, ele ficou esperando e observando, referência capítulo 2, versículo 1, imaginando como o Todo-Poderoso responderia à sua queixa. A resposta de Deus está registrada no capítulo 2, mas antes de ouvirmos a resposta de incentivo de Deus, devemos fazer uma pausa para examinar nosso coração. Estamos totalmente submissos a Deus e desejosos de que Ele cumpra sua vontade em nós e naqueles a quem amamos? Não há problema algum em lutar contra os problemas da vida e buscar uma melhor compreensão da vontade de Deus, mas devemos ter cuidado para não começarmos a discutir com o Senhor e tentar fazê-lo mudar de ideia. Vamos para a leitura no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, dos versículos 2 a 15. O nascimento do Messias e o seu reinado. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos,
Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Azerá e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Amém. Compreendendo o livro do profeta Miqueias, capítulo 5, dos versículos 2 a 15, trago a exposição bíblica do versículo 2 a 5.a. Nesta profecia, Miqueias revelou uma série de fatos importantes sobre o Messias. Para começar, ele é o Deus eterno, pois suas origens estão no passado distante. Jesus saiu da eternidade e entrou na história humana, enviado pelo Pai para morrer pelos pecados do mundo. Referência a 1 João capítulo 4, versículo 14. Mas ele também é, de fato, um homem, pois nasceu como uma criança humana. Temos aqui o milagre da encarnação. Referência a João capítulo 1, versículo 14. Compreendendo o versículo 2, o fato de o versículo 2 contrastar com o anterior, mas tu, Belém, é outra prova de que o versículo 1 não está falando sobre Jesus, pois os versículos 2 a 5, sem dúvida, referem-se ao Messias. Deus escolheu a pequena cidade de Belém como o lugar onde o rei dos judeus deveria nascer. Esta é a profecia que os sacerdotes compartilharam com os magos que vieram a Jerusalém à procura do rei. Referência a Mateus 2, versículos 1 a 12. A exposição bíblica dos versículos 5 a 15. Enquanto continuava a vislumbrar aquela cena distante, Miqueias anunciou que os futuros inimigos de Israel seriam derrotados. Referência a versículos 5 a 6. Disse mais que o remanescente judeu seria abençoado, referência a versículos 7 a 9, e a nação seria purificada de seus pecados, referência a versículos 10 a 15. Exposição bíblica do versículo 5.b ao 6. Os assírios citados no versículo 5 não se referem ao exército daquela nação dos dias de Miqueias, pois os judeus, naquela época, certamente não derrotaram a Assíria nem governaram a terra. Os assírios derrotaram completamente Israel e sua terra foi destruída. Os assírios, portanto, é outra maneira de dizer o inimigo, e o termo aqui se refere aos inimigos de Israel nos últimos dias, quando todas as nações se unirão contra o povo de Deus. A exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Embora em número pequeno, o remanescente judeu dos últimos dias terá uma grande ajuda do Senhor quando estiver diante de seus inimigos. Miqueias usou duas comparações para ilustrar esta bênção: o orvalho referente vindo do céu e a força conquistadora do leão. O Senhor permitirá que seu povo vença como um leão e, então, trará fruto ao mundo como o orvalho que regava as plantações de Israel. Referência a Salmos 133, versículo 3. Israel triunfaria sobre seus inimigos por meio do poder do Senhor. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Miqueias, capítulo 5, dos versículos 2 a 15. Trago a exposição bíblica dos versículos 10 a 15. Nos dias de Miqueias, tanto Israel como Judá eram culpados de pecados que violaram a lei de Deus e entristeciam o coração do Senhor. Com frequência, Deus enviava mensageiros ao povo para denunciar seus pecados e adverti-los sobre o juízo iminente, mas o povo não queria ouvir. Referência a 2 de Crônicas, capítulo 36, versículos 14 a 21. Pois, nos últimos dias, Israel voltaria incrédulo à sua terra e praticaria esses mesmos pecados, mas o Senhor iria limpar e preparar a terra para uma nova vida no reino. Israel veria seu Messias, confiaria nele e seria salvo. Conforme Zacarias 12, versículos 10 ao capítulo 13, versículo 1, Deus não abandonou o seu povo, referência a Romanos 11, versículo 1, pois hoje a igreja tem um remanescente de judeus cristãos. Um dia, o Senhor reunirá a nação de judeus incrédulos na terra deles, fará com que passem por sofrimento e, então, irá se revelar a eles e dar à luz uma nova nação.
Os profetas viram esse futuro e tentaram transmitir a mensagem ao povo de sua época, mas as pessoas não queriam ouvir. Os cristãos hoje esperam que Jesus volte para reunir seu povo para si. Referência 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. E em seguida, estabeleça seu reino justo. Pedro assegura-nos de que o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. E à luz desse fato, ele pergunta, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 14. A esperança futura deveria produzir santidade no presente. Reflita. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 59. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. A parábola do servo vigilante. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus traz fogo e divisão à terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Os sinais dos tempos. Jesus disse ainda às multidões: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece.
E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? O acordo com o adversário. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, dos versículos 32 a 59, é a exposição bíblica dos versículos 41 a 48. Para que não tenhamos a ideia de que nos sentar e esperar é tudo o que Jesus requer, ele acrescenta este paralelo, nos encorajando a estar trabalhando quando ele voltar. Os apóstolos tinham uma responsabilidade especial de sustentar a casa de Deus, sua igreja, mas cada um de nós tem alguma tarefa para fazer neste mundo, algo que nos foi atribuído pelo Senhor. Nossa responsabilidade é sermos fiéis até Ele voltar. Podemos, talvez, não parecer bem-sucedidos aos próprios olhos ou aos olhos dos outros, mas isso não é importante. O que Deus quer é fidelidade. Aleluia! Referência 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. É a exposição bíblica dos versículos 49 a 53. Lucas inicia seu livro anunciando paz na terra, conforme capítulo 2, versículo 14. Mas agora ele tem o Senhor aparentemente contradizendo sua promessa. Jesus, de fato, dá paz àqueles que confiam nele. Referência a Romanos 5, versículo 1. Mas, vez por outra, as proclamações de fé desses perecerão declarações de guerra perante seus familiares e amigos. Jesus é a cura da divisão. Referência a João 7, versículo 12, versículo 43, capítulo 9, versículo 16, capítulo 10, versículo 19. Mas, mesmo que não haja paz na terra, há paz no céu. Referência a Lucas 19, versículo 38. Por causa da obra consumada de Jesus Cristo na cruz. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, dos versículos 32 a 59. Trago a exposição bíblica dos versículos 54 a 57. Se as pessoas pudessem discernir as coisas espirituais com a mesma capacidade de entender as coisas deste mundo, elas estariam bem melhores. A multidão podia prever uma tempestade, mas não era capaz de antever o julgamento vindouro. Eles sabiam quando a temperatura iria mudar, mas não poderiam interpretar o tempo presente. Por séculos, a nação judaica possuía as escrituras proféticas e deveriam saber o que Deus estava fazendo, mas seus líderes religiosos a levaram a errar. Como é desalentador saber que o ser humano hoje é capaz de predizer o movimento dos corpos celestes, dividir átomos e até mesmo viajar pelo espaço. Mas são cegos em relação ao que Deus está fazendo no mundo. A humanidade sabe calcular as distâncias entre as estrelas, mas não sabem o caminho para o céu. Nosso mundo tecnológico possui grande conhecimento científico, mas pouca sabedoria espiritual. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.